Olá, galerinha do bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal mais amoroso, mais político e mais religioso do YouTube, que é o Amor, Política e Religião. Como eu havia falado para vocês, hoje vamos tratar de um tema bem interessante, do qual tenho certeza que muitas pessoas vão ficar com o pezinho um pouco atrás. Mas a verdade seja dita, doa a quem doer. Bom, vivemos em um momento crítico da história da humanidade. O cristianismo, ao longo de toda a sua história, passou por várias fases, mas talvez nenhuma fase tenha sido tão complexa como a fase que nós vivemos. No Apocalipse existem 7 cartas para 7 igrejas. Todos somos conscientes e cremos que vivemos no tempo de Laodiceia, a igreja de Laodiceia. E muitas pessoas dizem, mas isso é profético, aquilo é profético. Não é porque é profético que eu tenho que deixar cumprir-se algumas coisas dentro da minha vida. Bom, ao longo da história, desde a igreja primitiva, a igreja vem passando por um processo de mundanização, ou seja, a igreja vem se tornando mundana. Quando Cristo fundou o cristianismo, há mais de 2000 anos atrás, a igreja era muito pura ao extremo, né? Graças a Deus. Ali depois dos 70, depois Pedro prega um sermão e se batizam 3.000 pessoas. E aí vai tudo bem, passa o tempo e depois do ano 300 dá início então à igreja católica. Quando o imperador romano tem a ideia de criar uma igreja, de o império deixar de ser pagão e tornar-se um império cristão, e dentro desse aspecto coloca assim uma igreja. E colocou esse nome católico, porque católico significa universal. Só que com o passar do tempo, a igreja ela veio se adaptando a todos os costumes, a todas as alegorias, a toda a cultura do Império Romano. E a igreja perdeu sua pureza. Nós damos um salto histórico e chegamos ao ano de 1500. E aí chega Martim Lutero, um estudante de direito alemão, deixou de ser estudante de direito para estudar teologia e tornar-se um padre. Então Lutero tornou-se alguém muito fiel aos princípios, às convicções e às tradições da igreja. Só que Lutero viaja a Roma e quando Lutero chega a Roma, ele consegue perceber o tamanho da encrenca em que a igreja havia se encontrado. O tanto de doutrinas contrárias à Bíblia que tinham sido criadas simplesmente para suprir uma necessidade financeira, do qual não se diferencia muito hoje também a maioria das igrejas cristãs. Mas continuando dentro desse processo histórico, Lutero volta para a Alemanha. Quando chega em Wittenberg, ele prega lá nas portas da igreja lá, as 90 teses da justificação pela fé. Só que passou-se o tempo e vamos dar um salto histórico de 300 anos. E é daqui que vai partir o ponto do nosso estudo de hoje. No século XIX, particularmente de 1800, né? De todo o século, tanto a primeira quanto a segunda metade. E eu queria tratar com vocês hoje de 3 personagens que nasceram no século XIX e que têm influência precisa nos nossos dias hoje. Você pode não ter a mesma convicção religiosa que eu tenho, e eu vou usar um desses personagens como exemplo. É lógico que a igreja... Eu poderia usar os irmãos suecos da Igreja Assembleia de Deus, poderia usar o líder fundador da Testemunha de Jeová, ou até mesmo da maçonaria, mas eu vou citar alguém nascido no século XIX, chamada Ellen Gold Armand, que teve mais de 2.000 sonhos e visões, que escreveu mais de 72 livros, e que é tida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma profetisa inspirada por Deus, com o qual os seus objetivos dos seus livros, como a mesma diz, é uma luz menor para poder compreender a Bíblia, que é uma luz maior. No entanto, não é santa, não é digna de adoração, nem nada do tipo. Não quero nem me estender muito nesse personagem aqui para ninguém dizer que eu estou puxando a brasa para minha sardinha, que a ideia desse canal é um canal religioso, não precisamente voltado para uma religião só. Apesar de todo mundo saber que eu sou adventista e por isso que eu estou usando como elemento algo que eu tenho conhecimento de causa para poder falar, tá bom? Essa primeira personagem, nos Estados Unidos, estado de Massachusetts. O nosso segundo personagem, conhecido como Charles Darwin, um escritor da seleção natural das espécies, da origem das espécies, aquele cientista famoso que lá em Galápagos fez a sua pesquisa e fez teorias bem interessantes que têm influência total na academia hoje, como que o homem e o macaco vieram de um ancestral comum, sobre teorias sobre a idade da Terra e algumas outras. Esse é Charles Darwin. E o nosso terceiro personagem é um alemão. Escreveu
o Capital, escreveu o Manifesto Comunista, ele mesmo, Karl Marx. E o que é que esses três personagens do século XIX têm em comum e qual o impacto das suas teorias, dos seus escritos hoje no século XXI? Como escritos, teorias que foram relatadas, foram feitas, foram criadas há três séculos atrás, o quanto essas crenças, essas convicções, elas têm impacto na sociedade que nós vivemos. E a ideia justamente hoje é ver aonde é que o cristianismo se perdeu. Todos nós dizemos que as igrejas são muito mundanas, as igrejas passaram a se mundanizar, as igrejas são muito seculares, as igrejas estão passando por um momento complexo, aquilo que não podia antes agora pode, está tudo muito normal, está tudo muito fora de um contexto bíblico e tudo pode dentro da religião hoje. Até as religiões mais conservadoras têm deixado se perder diante dessa situação. Boa parte pelo capitalismo. Em um outro estudo a gente vai ver o quão capitalista todas as igrejas se tornaram ao longo dos últimos 2 séculos. Mas hoje eu queria frisar nisso aqui. Aonde foi que o cristianismo se perdeu? Aonde foi que a gente perdeu o controle da coisa? Bom, eu queria focar nos últimos 2 personagens agora. Charles Darwin e Karl Marx. Ambos até se citam em seus livros e tem citações bem interessantes. Eu poderia falar aqui sobre o darwinismo social, mas não quero aqui ser também muito acadêmico dentro desse estudo. Quero falar de uma linguagem que todos possam compreender. E dentro desse aspecto, é quando você começa a observar as crenças de Karl Marx e de Charles Darwin, você percebe que todas elas são totalmente contrárias àquilo que a Bíblia diz. Eu te desafio a abrir ao Google nesse momento e pesquisar quem é Deus para Marx, ou o que era a religião para Marx. E você vai ter uma resposta bem interessante. Só que Marx ele tinha uma ideia muito louca, a ideia de propagar as suas convicções, as suas teorias à força, e se fosse preciso, até destruir nações para implantar o regime do qual ele dedicou sua vida a estudar e no qual ele acredita que era o perfeito. Eu até costumo dizer que Marx idealizou o mundo perfeito. Ele esqueceu apenas de colocar Deus nesse mundo em que ele idealizou. Junto com essas ideias, nós vamos às ideias de Charles Darwin, que também tem uma influência terrível nos nossos dias. Eu, como professor, trabalhei muito tempo em escola pública e também em escola particular. Na escola particular nem tanto, porque era confessional. Mas na escola pública, se você olhar lá no 5º ano, o que acontece? Existem 5 páginas dedicadas a falar sobre a teoria da evolução. E meia página que fala sobre a lenda da criação. E de uma forma um tanto quanto estranha, né? Eu te desafio a você também pegar o livro, o material do seu filho, da escola, e observar o quanto essas teorias têm influenciado. Tudo bem? O que eu quero dizer para vocês é que nós nunca na história tivemos uma igreja tão intelectual. Temos uma igreja tão culta quanto a igreja que nós temos hoje. E isso é bom, não estou dizendo que é ruim. Hoje nós temos muitos médicos, muitos professores. Hoje nós temos pessoas das mais diversas formações dentro da igreja que passaram por uma universidade. Até aí tudo bem. Agora, quando nós vamos analisar o impacto que essa intelectualidade trouxe para a igreja, a gente fica um pouco assombrado. Antes era uma igreja leiga, uma igreja que não era tão culta, onde a maioria das pessoas não tinha um estudo tão voltado para a academia. Se você fez uma faculdade, principalmente em uma universidade pública, você sabe exatamente do que eu estou falando. Eu costumo dizer que ninguém entra na faculdade e sai dela da forma que entrou. Todos nós somos impactados de alguma forma e muita coisa no que diz respeito ao teu cristianismo, ele é colocado em xeque dentro da faculdade. E se você não tiver os pés e a cabeça no lugar, você acaba abandonando a Deus, abandonando a sua fé. E eu conheço inúmeros exemplos de pessoas que fizeram isso. Então, meus queridos irmãos, meus queridos amigos inscritos do canal, aproveita agora e se inscreve, né? É bem interessante a gente observar esse fator. O quanto a intelectualidade tem afetado a igreja. Porque a intelectualidade ela traz a ideia de pensamento único, né? Como assim, Cleiton? Quando você não se considera tão intelectual assim,
ou você não tem tanto conhecimento, você pensa muito pela cabeça alheia. Eu não estou dizendo que você deve pensar pela cabeça alheia. Só que a partir do momento que você começa a ter um conhecimento acadêmico acima da média, você começa a criar suas próprias teorias e a se apegar a teorias de teóricos nos quais você acha que são as teorias que são verdadeiras, mesmo que muitas vezes elas vão de desencontro com aquilo que a Bíblia diz. E é isso o principal motivo de a igreja ter se perdido ao longo da história. E eu vou mostrar para você. Bom, vai entrar agora um quarto personagem. Esse personagem chama Antônio Gramsci, é o italiano. E eu costumo dizer que ele foi o cara. Ele foi o cara que revolucionou toda a teoria marxista ao longo da história. Porque Marx queria colocar as suas ideias, nem que fosse à força, nem que fosse preciso destruir nações, civilizações inteiras, para que a sua teoria pudesse alcançar o máximo de pessoas possível. Gramsci disse, não, assim está errado. Nós precisamos entrar de forma sucinta no que Althusser chama de aparelhos ideológicos de Estado. Nós precisamos entrar nas igrejas, nas escolas, na polícia, em todos os lugares, mas de forma silenciosa, de forma ninja. Quando as pessoas perceberem, nós já estaremos introduzidos lá e eles não terão o poder de nos tirar de lá. Porque eles mesmos vão passar a amar aquilo que nós propagamos. Porque se você for olhar, a doutrina marxista em si, ela é muito bonita, cara. São cada coisa linda assim, que, caraca, se tu olhar só a capa, tu se apaixona. Agora, quando tu vai olhar um pouco adentro, tu percebe que além de ser contrária àquilo que a Bíblia diz, está totalmente fora do padrão do cristianismo. Tá bom? Então, meus queridos amigos e irmãos, foi justamente aí, a partir do momento que a igreja se intelectualizou, e o marxismo ele tem se introduzido hoje dentro da formação. Olha só, vou tecer aqui um comentário, respeito quem pensa diferente, mas não se forma profissionais como antes. Não se formam professores como antes e também não se formam pastores como antes. Nós vivemos hoje uma guerra cultural, meu irmão. As pessoas enfrentam problemas que elas nem sabem que existe. Hoje a igreja, hoje o cristianismo vive um problema, enfrenta um inimigo totalmente desconhecido e que a maioria das pessoas nem sabe com o que está lidando. Sabe por quê? Por falta de conhecimento, por ignorância. Essa é a grande verdade. Nós vemos um grande conflito, no qual fala assim, o grande conflito ele é manifesto na minha mente e na tua mente. Sim, é uma luta entre os principados e potestades, né? Entre eu fazer, o meu querer ou não. Mas o campo de batalha do grande conflito não se resume apenas à minha mente. A batalha do bem contra o mal, ela é externa também. Nós vemos ela todos os dias. E muitas vezes nós não sabemos nem como lidar, porque falta conhecimento. E justamente esse conhecimento ele tem que vir da formação. É lógico que eu preciso de um conhecimento de grego, de hebraico, de aramaico, de conhecimento bíblico. Mas se eu não entender a guerra cultural que eu vivo nos nossos dias, eu fico totalmente alheio e aleatório ao momento que nós vivemos. Sabe por quê? Porque essa guerra cultural é justamente a ideia de Gramsci. É algo silencioso, que você não tem ideia que dentro da igreja tem pessoas que defendem pautas que são totalmente contrárias ao cristianismo. E para eles isso é a coisa mais normal do mundo. E se você falar algo contra isso, você é do mal, ou você é porque você apoia partido político X ou partido Y. Irmãozinho, não tem nada a ver com política. É totalmente uma questão de cristianismo, de fé. Nós sabemos, irmãos, que hoje o maior inimigo da igreja, do cristianismo hoje, é o marxismo. Por mais que as pessoas não vejam que está tão na cara quanto cachumba. É simples. Essa ideia de, por exemplo, pautas como feminismo, pautas como... cada qual for o que quer da vida, meu irmão. Mas pautas complexas como questão LGBT, entre outras. A questão de que tu não pode nem olhar com a cara ruim pro teu filho hoje, que já é o teu filho, eu vou te denunciar pro conselho tutelar. E entre outras algumas coisas. Ou seja, o marxismo tem se tornado o maior inimigo do cristianismo, tem entrado dentro das escolas, tem entrado dentro das igrejas, tem influenciado na formação de professores, tem influenciado... Não, eu não digo que influencia na formação dos pastores. Na verdade, eu acho que deveriam influenciar, ou seja, eles deveriam estudar um pouco mais sobre isso para poder chegar no campo e poder lidar com situações que parecem um bicho de sete cabeças porque a gente não sabe nem de onde vem. É algo a ser estudado, algo assim que é complexo. Quando, eu não vou aqui fazer uma analogia tão grande, né, e nem quero entrar nesse assunto hoje, mas quando você vai Apocalipse 16, que fala lá dos três animais imundos semelhantes a rãs,
É um estudo, eu vou deixar para outro momento esse estudo. Não vou me adentrar nesse lado. Mas eu quero passar para ti hoje justamente essa ideia. Da guerra cultural que nós vivemos hoje. E do quanto as pessoas estão alheias a essa situação, tendo um inimigo às portas, voróis querendo pegar, e as pessoas não têm a menor ideia do que é isso, porque eles faltam conhecimento sobre o assunto, e não tem quem nos fale. Ah não, isso é normal, isso é a normalidade, isso é um processo de laodiceia. Agora você percebe que a intelectualidade, o quanto mais pessoas passam pela faculdade, e o quanto mais as suas cabeças lá é moldada, por professores que não têm nenhum compromisso com a Bíblia ou com as suas doutrinas, muito pelo contrário, e aí o cara chega e sai de lá muitas vezes praticamente um ativista de determinado assunto ou de determinada pauta, e briga dentro da igreja o máximo possível com relação a isso. Ah não, Cleiton, você está sendo um revolucionário, você está sendo um extremista. Meu amigo, é simples, é bíblico. Como diz o sábio Salomão, temei a Deus e guardai os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então fica muito atento às teorias, aquilo que a você é ensinado, e busque conhecimento de mundo, porque é necessário conhecimento bíblico, mas também é necessário conhecimento de mundo para a gente entender o momento que a gente vive. Os estudiosos do século XIX, eles não se conformaram com o estudo da galera do século XV, eles foram além. Hoje, a igreja, de um modo geral,